Em primeiro lugar, quero realmente expressar minha gratidão a você por ter vindo ao primeiro relatório, logo no início para me ouvir. Para o meu aquecimento, isso é aquecimento. Sobre o que vamos falar hoje, quem sabe, quem não sabe. Cerca de 3, 4 meses atrás, o Google teve seu código-fonte vazado. Seu sistema de confirmação automática pegou a documentação interna, centavos, adicionou um certificado Apache a ela e o enviou para um repositório público do GitHub. Depois disso, toda a documentação para a busca, muitos perus e coisas entraram. As pessoas conseguiram salvá-lo, ficou em código aberto por um mês, tentaram apagá-lo, mas não conseguiram. Sobre o que vamos falar hoje? Falaremos apenas sobre a análise dessas informações. Eu olhei para esse vazamento e analisei como ele pode ser útil para a equipe vermelha. Um pentester ou qualquer especialista que lide com phishing. E também falaremos sobre minha experiência, a experiência de outras equipes do Red Team, na luta contra o próprio Google. Por que lutar contra o Google? Para quem não sabe, o Google tem uma variedade de verificações diferentes, mecanismos de segurança que impedem que os usuários acessem páginas de phishing. Falaremos sobre eles mais tarde, mas por enquanto você precisa saber que existem verificações para entender o relatório. Eles servem para limitar e combater fraudadores reais, grupos de APD, e são absolutamente necessários, mas às vezes eles interferem com os retiristas, aumentam sua empresa de treinamento, e os efeitos do treinamento são reduzidos. Vamos apenas falar sobre como contornar isso. Então, ponto 1. Todo ponto. E quem sou eu, afinal? Como isso nos ajudará em nosso trabalho? E se tivermos sucesso, falaremos sobre como lidar com isso, como lidar com o próprio Google. Não vou postar links diretos para vazamentos do Google. Todos os links diretos estarão no meu canal do Telegram. Mais tarde, você pode baixar mais de lá, mas ainda assim, haverá algumas capturas de tela. Se dividirmos uma campanha de phishing em etapas, dividi-la em parágrafos, falaremos sobre 2 sessões. Falaremos sobre a preparação da infraestrutura e a entrega de phishing, ou seja, aqueles momentos em que um especialista prepara uma infraestrutura de phishing, implanta o site e entrega o próprio phishing, porque ele já pode estragar tudo no estágio número 3, quando ele implanta a infraestrutura, imediatamente foi para seu site de phishing, quando ele implantou UV. Um aviso vermelho sobre o qual falaremos a seguir. E o próximo estágio em que pode atrapalhar é a entrega de phishing. Quando envia phishing aos destinatários, não o faz, porque, por exemplo, na resposta, os usuários escrevem que não podemos ir ao site. Recebemos uma notificação vermelha. Afinal, se o usuário com o compartimento amarelo usual do certificado está acostumado a viver com a falta de muitas casas agora, os usuários podem estar acostumados com isso, mas não exatamente com as enormes páginas vermelhas. Aqui estão eles, os heróis da ocasião. Essas páginas que você pode ter visto, podem não ter visto. Site de engano à frente. Esta é a página em que os mecanismos do Google detectam que um site está sendo phishing por meio de verificações internas, quando um usuário navega até o site. A segunda verificação é para type quoting, quando o usuário vai para um domínio que está fazendo phishing em uma atualização posterior. É preciso atenção, o que vamos lutar, e por que isso aparece. Por que isso é necessário? Porque você realmente não quer isso quando implantou sua infraestrutura de peixes. Fez tudo, comprou um domínio, talvez configurou seu servidor, fez tudo, esperou que todos os registros fossem configurados, tudo foi feito e 2 horas depois toda a sua infraestrutura se transformou em batatas e você tem que refazer tudo a partir disso. Se alguém estiver familiarizado com o vazamento em si, pode saber que o vazamento em si é na verdade sobre SEO, sobre pesquisa, sobre publicidade, sobre como os sites são promovidos. Mas depois falamos sobre isso, todos os sistemas do Google estão conectados. Se algo funciona em um sistema, significa que ele se comunica com outros subsistemas, troca dados, troca listas negras e alguns padrões para detecção. Portanto, esse vazamento não será benéfico apenas para o SEO, mas também para o Red Team. Não vi muito na internet em todos os materiais analisando esse vazamento para fins de equipe vermelha.
Todo mundo usa para SEO, para marketing. Algumas empresas anunciam consigo mesmas, mas tentamos tirar coisas mais úteis disso. Como eu disse, todos os sistemas estavam conectados. Aqui está o primeiro insight interno da apresentação interna do Google. Eles estavam compartilhando algo entre departamentos, contando histórias. Para a apresentação em si, não importa. Há 1 milhão de slides diferentes, 1 milhão de sistemas internos cujos nomes você não sabe, mas você precisa entender que todos eles, como você pode ver, estão relacionados ao sistema de grafos. Ou seja, todos eles interagem uns com os outros de uma forma ou de outra. Eles trocam dados. O índice é trocado com pesquisa, com segurança, com análises e com tudo que pode ser relacionado. Portanto, tudo o que encontramos para SEO pode ser aplicável ao próprio site de phishing. Embora você já possa adivinhar um pouco que parte da palestra será teórica, porque com base na documentação do código-fonte, não podemos tirar conclusões diretas e dizer diretamente 100% que sim. Funciona assim. Mas isso não é apenas teoria, essa é a minha experiência ao trabalhar em projetos de cereja. Acredite, eu também me deparei com essas páginas vermelhas, essas notificações no meu trabalho. Então, afinal, isso não é apenas teoria, mas também prática. Mas quando respondemos que isso é realmente real, realmente acontece, vamos parar de falar sobre teoria e passar para os fatos. O que devemos fazer a respeito? A primeira coisa que encontramos na documentação do código-fonte foi a informação de que o Google armazena informações sobre absolutamente todos os domínios sobre sua data de registro. Bem, por que pode ser útil para nós? E isso pode ser útil porque retimers, pentesters, incluindo hackers, usam e compram os domínios de empresas que expiraram. Por exemplo, vamos pegar a empresa Riga e Ruvi. Eles estavam criando um novo domínio para seu produto. O produto não queimou e, após 2 anos, expirou. O domínio ainda estava registrado na rede da internet, mas não está mais registrado. Qualquer pessoa pode registrá-lo, e o Google teve um cheque para isso nos últimos 2 anos. Eles salvam informações sobre a aparência do site, e informação estava nele. Se o usuário comprá-lo novamente, colocar algumas informações diferentes do original, isso será um farol para o Google. Você precisa entender que, provavelmente, em 98% da probabilidade, o sistema usa um sistema de adição e peso. Cada cheque tem seu próprio peso. Primeiro ponto. O domínio costumava ter isso. Novamente, mais algumas verificações não passará no site 100. A mesma notificação vermelha será exibida. Mas por que ir longe? Por que investigar vazamentos? Por que olhar para algumas informações vazadas? Veja as apresentações internas, se puder ver a documentação. A documentação afirma que os usuários e as pessoas que hospedam um site não devem fazer 3 coisas que se aplicam diretamente a nós. A primeira é postar conteúdo em sites hackeados. Ou seja, os hackers usam sites de phishing, eles hackeiam, colocam uma página de autorização maliciosa em um domínio legítimo em alguma página e vivem tranquilamente. O domínio é legítimo, os usuários estão familiarizados com ele, mas o conteúdo malicioso é postado em um URL específico. O Google também detecta isso e detectará posteriormente. Você precisa entender que estamos vivendo em 2024, mas essas verificações serão relevantes para 2028, 2029, desenvolvendo, grosso modo, regras de segurança para o tempo atual. Você se protege no futuro para verificações futuras, porque elas serão baseadas principalmente em tudo isso, apenas essas funções se desenvolverão. O segundo é, obviamente, malware. Se você colocar um malware IoK em um URL que estará no banco de dados do Google, obviamente receberá uma notificação. E a terceira coisa que acabamos de falar, logo na própria documentação, o Google diz que rastreamos e detectamos, em caso de registro de domínios expirados. Se você fizer isso, talvez nós o banamos. Você precisa entender que essa tática é usada há muito tempo e será usada por equipes de classificação no futuro, porque é bastante eficaz. Não posso deixar de proibi-los, não permitir que façam isso. Se você usá-lo apenas em um domínio expirado, comprá-lo, usá-lo para o trabalho e, em teoria, poderá escapar.
Mas você quer correr o risco? Esse nome vale a pena? Se o jogo vale a pena e é algum tipo de domínio super popular que foi usado muito extensivamente, foi indicado em alguns tweets, em algumas URLs do site ainda é usado, e você pode comprá-lo, ok? Usá-lo, depois conquistá-lo, você poderá fechar o bug no retin. O segundo conselho, que eu mesmo e outros membros da equipe desenvolvemos, é não copiar sites completamente. Há um grande número de frameworks que permitem copiar completamente os sites e extrair tudo completamente, ponto ponta. Mesmo a estrutura Gophish mais popular possui funcionalidade de clonagem de sites. No entanto, se você estiver usando apenas um site que tenha todos os links, levar a uma imagem, a JS, CICS, a qualquer coisa de outro site. Bem, é claro, o Google detectará isso, fornecerá uma página vermelha imediatamente, porque não precisará mais de outras verificações. Esse peso, o peso desse cheque, é muito mais do que o peso de outros cheques. Eu não especifiquei isso, porque obviamente não pode ser calculado. Mas na minha experiência, se você fizer isso, receberá uma página vermelha instantaneamente. Portanto, use o estilo geral da empresa. Bombeie algumas imagens, alguns estilos, fontes. Imite o estilo geral, mas recomendo que você crie seus próprios sites. Agora, há uma enorme quantidade de inteligência artificial que pode facilmente escrever um site para você, um one-pager que aceitará créditos e os enviará para o banco de dados. E você não precisa de mais para uma página de phishing. Digite aspas. Vimos isso nas páginas anteriores. O que isso nos permite fazer? Usuários. Eles nem sempre percebem as diferenças nos domínios aos quais acessam. E se a página do usuário diferir por uma letra, por 2 caracteres, os usuários podem não notar. Além disso, se o próprio e-mail de phishing usa um hiperlink, a pessoa olhou para o endereço. Bem, parece que o domínio é legítimo, mas na verdade o domínio será ilegítimo. E cerca de 8 anos atrás, há muito tempo, o Google introduziu uma verificação da exatidão da ortografia do domínio. Esse recurso foi mantido como muito bruto. Funcionou muito mal, mas gradualmente desenvolvido, e agora é muito bem explorado na produção. Como funciona? Se você visitou um site no histórico do seu navegador, por exemplo, apple.com, ou seja, visitou o site com 3PS, Apple Learn, receberá uma notificação semelhante. Aqui está uma notificação de que você tem certeza de que deseja acessar este site. Diminuiu. Costumava ser maior. Está no canto superior esquerdo. Isso não impede que o usuário navegue no site, mas pode atrapalhar e reduzir a eficácia de sua campanha. Porque 3 usuários o verão. Ele vai escrever no chat interno da empresa que temos phishing. Olha, é assim. E você vai adormecer ao nomear. Mas o que fazer? É muito fácil e eficaz fazer alterações em 2 lugares. Provavelmente isso é feito por uma expressão regular que, ponto, ele pega, analisa seu histórico, encontra um domínio semelhante, vê simetricamente que você vai para um domínio semelhante, e os 2 caracteres são diferentes. E parece que você precisa desse domínio, você tem certeza. Às vezes os invasores instalam cópias de sites, alterando ligeiramente o endereço da web. Portanto, recomendo fazer alterações em 2 partes, adicionando alguma palavra nova, para que o domínio em si seja o mesmo, mas o próprio sistema não queimou. Não no Google, em alguns operas, Firefox, Yandex, não vi essa verificação, e além disso nem sempre aparece. Esse recurso ainda não está 100% concluído. Como eu disse, o Google ainda melhorará os sistemas, finalizará novas regras e trabalhará em sua segurança. Portanto, o que você estabelece agora, desenvolver as regras para o bom manuseio das páginas Fisher e operação adequada, será útil para você no futuro. Bem, a coisa mais óbvia e básica para pegar emprestado é hospedagem. Se você registrar uma hospedagem, colocar um domínio, comprar um registrador de domínios, algum tipo de mais barato e impopular que acabou de aparecer no primeiro link, então não se surpreenda que seu domínio será bloqueado e sua hospedagem será simplesmente morta por suspeita de phishing.
Por isso, é preciso escolher uma hospedagem confiável. Registradores de domínio confiáveis que entendam o que é pentest. Trabalhem com verificações de segurança e entendam que algumas empresas testam outras. O que se segue será minha experiência puramente pessoal. Mas se falarmos sobre registradores de domínio, então eu iria, pelo menos de mim mesmo, eu recomendei Necro para hospedagem TimeWeb. Por quê? Porque os caras são muito adequados. Você pode escrever para eles em apoio ou criar uma conta aqui pessoal. Essa conta será usada no futuro para realizar trabalhos no PInvest, no Red Team. Aqui está uma carta de consentimento para trabalhar todo ponto de. Uma nota será criada para sua conta informando que você está realizando um trabalho. No futuro, nada será excluído de sua infraestrutura. O tráfego suspeito não será lido, você não receberá tickets constantes do suporte e nada será excluído inesperadamente. Porque se você ainda pode controlar o Google, tudo é muito mais complicado. Somente escolhendo fornecedores confiáveis, por assim dizer. Ok, falamos sobre tal abstrato. Поговорим про технически. Что мы можем делать? Это мы можем использовать реверс-прокси для защиты своей инфраструктуры, для защиты сету. Можем использовать bounce back. Это отличный реверс-прокси с возможностью WAF, с возможностью геолокации по IP-шке, с возможностью домен-фронтинга для подмены домена. Он отлично подменяет домен, он имеет возможность настройки WAF, настройки IP-геолокации, то есть если у вас рассылка по Пуэрто-Рико, то пользователи с не Пуэрто-Рико не зайдут. Ну и самая отличная фича, у него есть blacklist IP CyberSec продуктов. То есть Census вас сканирует, окей, он будет в бане, он вас не просканирует. Какой-нибудь любые другие средства защиты, которые есть у компании, которые используют Cloud, будут заблокированы. Плюс вы самолично можете кастомизировать его, дополнить своими опишниками, заблокировать какой-нибудь Census, заблокировать Shodan, тому подобные сканеры, чтобы они вас не сканировали и соку сложнее было вас расследовать. Плюс Boom выкладывал в канал WebPiven, как ограничиться и защититься от атак, от сканирования Shodan, Census. И, в принципе, вы можете использовать миллион различных средств защиты, тот же SportProof или аналоги для защиты сканирования от портов. То есть PortSpoof сделает так, чтобы у вас все 65 тысяч портов были открыты. Ну и удачи всяким сканерам сканировать вас 65 тысяч раз по времени, но они просто отменят запрос и пойдут дальше. Но что я не рекомендую делать, так это ограничивать IP по геолокации. Хоть я об этом рассказывал, но нужно понимать, у меня очень многие кейсы были, тем более в России, пользователи используют VPN в работе, просто в серфинге. Если они перейдут по вашей фишинговой ссылке, а у вас блок на все, что не в России, они просто увидят 403. И это не очень хорошо. Я очень много раз видел, когда на моих личных фишинговых компаниях пользователи заходили с США, с других различных стран. Если вы ограничите, вы просто выстрелите себе в ногу тем, что вы сами самолично убьете эффективность своей фишинговой компании. Поэтому можете спокойно вводить капчи на подозрительный трафик, можете вводить другие проверки, которые позволяют WAF, но имейте меру. Все же не стреляйте пользователям, потому что вам все еще нужно найти грань между эффективностью и безопасностью в плане защиты своей инфраструктуры. Второе, точнее уже какое-то четвертое, пятое, без разницы, что вы можете делать и что вам обязательно нужно делать, это убирать с другими. Если вы используете open source фреймворки, какие-то библиотеки для работы, то анализируйте исходный код. Например, самое очевидное, что у всех на слуху GoFish, фреймворк для рассылки фишинговых писем, но самый минус, что у него очень много айоков, которые различные службы сока уже нашли и легко детектируют. Поэтому под каждое ПО нужно находить свои моменты, которые могут вас выдать. Например, для GoFish детектирующим фактором будет страница 404 и страница и заголовок. Соответственно, по заголовку и по уникальному количеству байтов страницы 404 различные СЗИ сканируют весь интернет уже лет 5 и ищут все инстансы с GoFish. И вы уверены, что вы хотите поддаться этому риску, что у заказчика в контуре стоит эта СЗИшка, и ваш айпишник она уже забанила.
Поэтому анализируйте ПОшку, анализируйте, какие у него заголовки, изменяйте их на всякий случай. Это не так тяжело. И более ответственно подходите к этому вопросу. Ну и моя самая любимая, очень-очень давно, еще в 2019 году, все службы безопасности, все SEO и люди гласили, что в Гугле нету песочницы. Но у нас нету такого функционала, как песочница. То есть, если сайт есть, вы зарегистрировали домен, захостили его, выпустили в интернет, то все, он есть. Но у Гугла есть песочница, где она ограничивает и проверяет пользователя, ограничивает его от каких-то действий. Соответственно, есть какой-то период, когда вы разместили новый сайт, и он будет находиться в песочнице. Он не будет индексироваться в Гугле, на нем будут дополнительные проверки безопасности, к нему будут более осторожно относиться. Поэтому что открыла эта утечка? Утечка открыла, что у Гугла все же есть песочница. У нее этот твит мужик уже потер, его нету. Так что он 17 лет работал в Гугле и не знал, что у него есть песочница. Ну, ладно, бывает. Поэтому что нужно делать? Нужно размещать свой сайт и холдить его на недельку, если вам позволяют сроки проекта, на больше. Как только вы поняли, что у вас будет фишинг запланирован, у вас есть там 2 месяца, вы 2 недельки просто потратите на размещение своего фишингового сайта, чтобы он прогрелся, чтобы его все проверки прошли. Можете там просто ничего не размещать. Просто Nginx, Apache стартовую страницу разместите, чтобы он просто был, и все. Но я думаю, этого хватит. По срокам, конечно же, никто не знает, и никто никогда не узнает без доступа к внутренней инфраструктуре, сколько проходит проверка на Sandbox. Но по моему опыту я бы сказал, что недели-2 хватит. Ну и несколько вещей. Это получаем сертификат и вешаем домен в последнюю очередь. Это уже чуть-чуть из практики и работы меня и других коллег. Вы можете просто делать в последнюю очередь, чтобы избежать каких-то дополнительных проверок, которые имеют компании на сканинг сертификатов и тому подобное. Просто полезная привычка делать это в последнюю очередь. Вы ничего не теряете, а шансы на повышение снижаются, на обнаружение. Так, мне нужно... Да, все верно. Ну и в заключение, что бы я хотел сказать. Как вы поняли, у нас такой коротенький слайд, презентация с 8 правилами хорошего поведения. Вот просто вот это 5 раз в день делайте, и ваша инфраструктура будет жива. Поэтому все, что я говорил, нужно выполнять. У всего, что я говорил, имеет свой вес. Если вы это не будете пренебрегать и будете этому пренебрегать, то будьте готовы к тому, что вашу инфраструктуру Google просто убьет. А на этом у меня все. Спасибо, что слушали.